minutos. Muito bom dia, excelentíssimo senador José Maranhão, presidente dessa prestigiosa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a quem agradeço todo o empenho para a realização breve de todo este processo de indicação, neste período de final de trabalhos legislativos, que é um período sempre muito assoberbado na atividade das casas legislativas, onde o esforço para viabilizar as rotinas é sempre um esforço grande e que merece ser aqui reconhecido. Excelentíssimo senhor senador Randolfo Rodrigues, destacado representante do Estado do Amapá, pernambucano de origem, mais amigo do meu Rio de Janeiro, eu tenho certeza. O relator da minha indicação, quem também saúdo, aproveitando para agradecer de público a gentil acolhida, a presteza no andamento da matéria e pelo generoso parecer. Que também de público saúdo e agradeço às senhoras e senhores senadores com os quais eu tive a oportunidade de me apresentar nas últimas semanas, por vezes em instantes fugazes pelos corredores do Senado, em geral, e em reunião de comissões, cederam um pouco do tempo escasso de suas excelências para me ouvir. A brevidade em nenhum momento comprometeu a cortesia com que fui recebido nessa casa. Agradeço a cada um, e em particular o senador Eunício Oliveira, que atarefado, como se pode imaginar, seja um líder da bancada majoritária, encontrou tempo até para me acompanhar ao plenário, onde fui ter com o senador Randolfo Rodrigues na semana passada, quando precisávamos conversar. Assim como me desculpo com tantos os quais não tive a oportunidade de uma apresentação pessoal anterior, os deveres do cargo que exerço no Ministério Público Federal no Rio de Janeiro me impediram de estar mais vezes no Distrito Federal, e essa foi a única razão pela qual não pude me apresentar antes a todos os senadores que compõem essa comissão. Felizmente, a Constituição e o regimento interno do Senado exigem e proporcionam essa arguição pública que me serve para pôr-me à disposição, me dando a conhecer. Eu que fiz a minha graduação na Faculdade Nacional de Direito, lá no Palácio do Conde dos Arcos, no Campo de Santana, centro do Rio de Janeiro, presidente, ali onde funciona. Doutor Rogério, sim. Vossa Excelência me permite? Claro. Rapidamente. Presidente, só uma rápida pela ordem. Com a aquiescência... Obrigado, presidente. Com a aquiescência de Vossa Excelência, e para tentar otimizar o quórum aqui desta reunião, que é necessário termos o quórum de 14 senhoras e senhores senadores, para, obviamente, a indicação do Dr. Rogério Nascimento seguir para o plenário, eu queria solicitar a Vossa Excelência, e, obviamente, se ocorrer a aquiescência de Vossa Excelência, que o painel, a urna, já fosse aberta para a disponibilidade de voto das senhoras e senhores senadores. O que Vossa Excelência solicita não é muito usual na comissão, mas, dada a situação atípica que nós estamos, o Congresso Nacional, e especialmente o Senado da República, está vivendo no presente momento, nós vamos atender ao pedido de Vossa Excelência e abrir o painel, de maneira que os senadores já poderão manifestar o seu voto ao passo em que o sabatinado apresentará a sua exposição e Vossa Excelência, como relator, fará o seu relatório. Agradeço Vossa Excelência, minhas escusas ao Dr. Rogério. Não por isso. Senhor presidente, senhor relator, retomando ao que dizia, eu recordava que fiz minha graduação na Faculdade Nacional de Direito, no Palácio do Conde dos Arcos, no centro do Rio, onde funcionaram primeiro o Senado da Câmara do Rio de Janeiro, depois o Senado do Império, e da proclamação da República até 1925 funcionou esta casa, e é
para mim, é muito tocante estar aqui neste Senado para ser arguído, né? O Senado que teve origem ali onde também teve origem a minha formação como profissional do direito, no mesmo espaço, na mesma casa, no mesmo palácio. O protocolo, a natureza desse ato exige que eu me apresente, eu vou fazê-lo, naturalmente, mas não sem antes registrar o quanto me honra a indicação do Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, para compor o Conselho Nacional de Justiça na condição de representante do Ministério Público da União. Eu sinto-me muito honrado por Sua Excelência me julgar merecedor de representar essa instituição permanente e essencial à prestação da justiça, com 125 anos de serviço à República, que é o Ministério Público Federal, instituição que me orgulha representar e integrar há 23 anos já, dos pouco mais de 30 anos que tenho de exercício profissional, e me sinto muito estimulado pela chance de ter assento nesse colegiado plural e democrático que é o Conselho Nacional de Justiça, uma instituição jovem que, tendo completado há pouco, uma década, já se revelou à altura das tarefas que foram atribuídas por Vossas Excelências com a reforma do Judiciário em 2004. Estou certo de que não há necessidade que eu me detenha falando sobre o papel e a importância de nenhuma dessas duas instituições, os senhores senadores, que contribuíram diretamente para o desenho de cada uma delas no nosso modelo de Estado democrático de direito. Lembro que são cerca de 17 mil magistrados no país, distribuídos por 5 ramos da Justiça. São 91 tribunais, dos quais só o Supremo Tribunal Federal está fora da órbita de atenções do Conselho Nacional de Justiça, ao qual me habilito nesse momento e me ofereço a integrar. E só esses poucos números, acredito, servem para dar a medida da tarefa desempenhada pelo Conselho, que envolve harmonizar, sem comprometer autonomias e sem eliminar particularidades, este complexo sistema de prestação jurisdicional no modelo federativo. Penso que a atuação de zelar pela autonomia e a legalidade dos atos dos envolvidos na jurisdição pautada no Conselho Nacional de Justiça por 3 vetores: moralidade, eficiência e justiça. Iniciativas pioneiras como a de repúdio ao nepotismo e recentes como de regulamentação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do sistema judiciário brasileiro são sinais claros desse compromisso moralizador, complementado diuturnamente pela firme atuação disciplinar do Conselho. A consolidação e difusão de dados, tarefa do comprometidíssimo Departamento de Pesquisa Judiciária do Conselho, é uma preocupação constante que denota o cuidado do Conselho Nacional de Justiça com a difusão de dados e o planejamento do sistema judiciário. Também as atenções que o Conselho volta à profissionalização e à impessoalidade das serventias cartorárias, que consomem uma parte importante da atividade, e com a padronização, por exemplo, dos processos judiciais eletrônicos, demonstram este compromisso com a busca de eficiência. De outro lado, já consolidados mutirões carcerários, os projetos de audiência de custódia ou de apresentação, conforme se prefira chamá-las, e o esforço persistente de difusão de mecanismos para a solução consensual de conflitos, passando pela justiça restaurativa, pelos projetos de estímulo à conciliação e à mediação, dão conta da busca por uma justiça prestada com correção em um tempo razoável. Mas há um limite para a capacidade do poder público de ampliar o acesso à justiça. É preciso, dentro de uma realidade em que há tanto por fazer num país que busca progredir e reduzir desigualdades, como é o nosso esforço comum, para que se amplie a máquina do Estado, inclusive a máquina jurisdicional. Por isso, só se
terá acesso à justiça plenamente nesse país se garantirmos acesso a direitos e reduzirmos a litigiosidade. Bom, me apresento. Como dizia, me graduei em Direito na Faculdade Nacional de Direito, ainda no começo dos anos 80. Fiz o meu mestrado em Direito Constitucional num momento muito feliz, porque tive a oportunidade de estudar Direito Constitucional ao mesmo tempo em que se elaborava a Constituição brasileira, no final dos anos 80, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fiz o meu doutorado em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também em Direito Público, ocasião em que me calhou estudar o controle do emprego excessivo de medidas provisórias no Brasil, e este é o tema da minha tese, depois publicado em livro, O Abuso do Poder de Legislar. E tive a oportunidade de depois vir a fazer o meu pós-doutoramento em Direito na Universidade Federal do Paraná. O que me enriqueceu sobremaneira pela chance de ter passado por 4 instituições de excelência de ensino superior nesse país, o que muito me enriqueceu. Iniciei minha atividade na advocacia por 5 anos antes de ingressar no Ministério Público Federal, passando pela advocacia na área trabalhista e na área consultiva. Estou há 23 anos no Ministério Público Federal, atuando em maior parte do meu tempo na área criminal, hoje como Procurador Regional da República, oficiando junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que atende às demandas da Justiça Federal no Estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em grau de recurso. E tive a oportunidade, ao longo destes 23 anos no Ministério Público Federal, de desempenhar inúmeras tarefas, das quais destaco, em particular, o final do exercício do mandato de representante do Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, ainda neste ano de 2005. Destaco a minha atuação no Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, porque, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Penitenciário é uma instituição plural. O Conselho Penitenciário é o único órgão da execução penal que reúne, lado a lado, Defensoria, Ministério Público, sociedade, comunidade e a própria administração penitenciária. E a minha passagem pelo Conselho Penitenciário me fez mais entusiasta desses espaços plurais de convergência. E eu tenho certeza de que o Conselho Nacional de Justiça não é diferente. Caminhando para concluir essa breve apresentação, gostaria de dizer que a minha vivência, tanto na universidade, onde sou professor titular de Teoria da Constituição no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá e de Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e no plano prático profissional no Ministério Público, me permite aliar, com o ponto de vista acadêmico e o ponto de vista prático, um olhar de mais do que um mero espectador da atuação da Justiça. Quem está no Ministério Público está o tempo todo encarregado pela Constituição e pelas leis de promover e fiscalizar a aplicação da lei, e tem uma posição privilegiada para observar a atuação da Justiça. Essa minha vivência acadêmica me proporcionou pensar a jurisdição como uma função de Estado e como um serviço público relevante. Essa minha experiência prática, acredito, me permite compreender o drama do cidadão que busca a justiça e do profissional que se esforça para prestá-la. Mas estudo e experiência não bastam. O Conselho Nacional de Justiça não é simplesmente um órgão de administração, ele é um tribunal de ética e, para além da vida pública, eu tive a felicidade de contribuir para a formação e para a manutenção unida
de uma família que me orgulha. Minha esposa está aqui presente nesse momento, como sempre, em todos os momentos, me apoiando. E esta base, acredito, o compromisso e a fidelidade com os valores que essa base familiar me proporcionam, também me habilitam para este olhar ético que acredito seja indispensável num fórum como o Conselho Nacional de Justiça. Essa história, a conjugação dessas vivências é que me encorajam de submeter meu nome ao escrutínio de Vossas Excelências. Muito obrigado, senador. Passamos agora à fase de arguição do interpelado. Cada senador poderá exercer o seu direito de arguição pelo tempo de 10 minutos, cabendo ao interpelado o mesmo tempo para suas respostas. Ainda será admitido réplica e tréplica pelo prazo